Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Soluções em Excel mais VBA. No vídeo de hoje a gente vai ver uma forma de apagar objetos que estão inseridos dentro da nossa planilha. Qual é que são esses objetos, né? Então são as figuras, são algumas imagens que a gente tem lá. Vamos olhar direto como é que funciona aqui. Eu fiz duas planilhas aqui, né? Uma eu chamei de planilha bad, né, que é a ruim, que é a que normalmente a gente faz para apagar, e a outra é como é que a gente deve fazer da forma correta. Nessa planilha que eu montei aqui, que é a que vai nos dar o resultado incorreto, a gente tem um formulário para inserção de imagens. Eu tenho aqui uma imagem, duas imagens e mais alguns campos para colocar outras imagens. Além disso, eu tenho aqui uma figura de um disquete que eu botei para identificar o salvamento, uma outra de banco de dados e uma outra para apagar o relatório. Aonde está inserido esse código é aqui dentro do apagar relatório. Tá? Deixa eu dar um Alt F11, a gente vai ver o que tem aqui dentro dos códigos. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns códigos aqui para posicionamento das imagens, etc. Mas o que nos interessa exatamente é o apagar. Eu até botei aqui, ó, apagar errado. O que normalmente a gente faz? A gente vai selecionar a linha. Isso aqui pode ser feito com uma rodagem de uma macro para a gente entender como é que funciona. E normalmente a gente diz isso, né? Que na ActiveSheet.Shapes, Select All e Selection.Delete. Quer dizer o quê? Que dentro da planilha ativa, todas as shapes, né, todas as formas que tiverem lá, eu estou pedindo para selecionar. E aí eu estou dizendo que é para fazer o quê? Que é para deletar essas formas. O que vai acontecer quando eu fizer aqui? Eu vou clicar nesse botão apagar e ele apagou. Literalmente apagou, mas apagou todas as formas que eu tinha, inclusive os meus botões aqui. E não era isso que eu queria, certo? Então essa é a forma incorreta de se fazer. Como é que a gente vai fazer de forma correta? Eu vou fechar essa planilha aqui e a gente vai abrir aquela onde tem a forma correta de se fazer. Essa dica eu acabei conseguindo porque foi preciso para montar esse relatório. Esse relatório que eu montei para uma pessoa que solicitou, ele precisava fazer essa inserção de informações, né? E aí eu tinha exatamente aquela primeira versão que eu mostrei para vocês, que era de dar um Select All em todas as formas, né? Em todos os shapes que eu tinha dentro da minha planilha. Mas deu errado, não era isso que eu queria. Né? Por que eu precisei buscar isso? Porque normalmente eu uso a Rainbow para colocar esses botões aqui de funções. Mas dessa vez pensei em fazer uma coisa diferente aqui e acabei colocando eles aqui. E quando eu dei um apagar todos, literalmente apagaram-se todas as formas. Aqui a gente vai ver então a forma correta de se apagar. Ela está aqui. Desculpa. Aqui, ó, abri a errada. Então ela está aqui. Como eu disse para vocês, eu precisei ir atrás para me informar como se fazia isso de uma forma correta e encontrei algo melhor ainda, né? Então, dentro desse código aqui, desse roadbrewing.nl, é um site onde a pessoa explica algumas formas de deletar, de apagar objetos que a gente tem dentro da planilha. Para o nosso caso aqui, que a gente só quer apagar as imagens, eu não sabia disso, tá? Mas as imagens elas têm uma numeração, o tipo de imagem que eu quero apagar. Então a gente vai dar uma olhada aqui no código, diz o seguinte: eu declarei uma variável, eu disse que dim myShape as a shape, ou seja, o myShape é a minha variável e ela é alocada dentro de uma variável shape, de forma, né? Aí a gente fez um for each, né? Tá, aqui diz aqui, então, for each myShape, ou seja, para cada uma das figuras dentro da minha ActiveSheet.Shapes, né, eu estou dizendo isso, então, se myShape for do tipo 13, então myShape_delete. Aí aqui diz assim que ActiveXControl, né, os Control Toolbox, ou os que possuem link, ou os que estão inseridos como um LOE objetos, vão ser apagados. E aí aqui eu tenho umas outras informações que eu queria apagar também, mas o que nos interessa é exatamente essa informação aqui, ó. É a declaração de uma variável e a escolha do tipo de informação. Se eu pegar esse código aqui, deixa eu dar um copiar, e eu colar esse código dentro do meu navegador, né, dentro do meu navegador, enfim, ele vai entrar lá no site desse roadbrewing
e ele vai falar um pouco sobre isso que a gente está olhando aqui, tá? Então, as formas manuais para deletar, com código VBA, aí ele traz alguns cuidados que a gente precisa ter, que era exatamente o que a gente fazia, sabe? De deletar todas as figuras que tinham lá. Aqui, que é de onde eu peguei, então, que é para deletar as figuras específicas, né? Então tem aqui o número 12 é para Active Controls, o 13 é para figuras, que é o que a gente queria apagar, o 8 é para os controles de forma, que seriam esses controles aqui que a gente está usando. Então eu consigo identificar que tipo de informação, que tipo de figura que eu quero apagar. Certo, gente? O código fonte dessa informação vai ficar na descrição do link, é só ir lá e copiar e aplicar dentro da planilha de vocês. Bom, antes da gente finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que faz, né? A gente viu na outra então que quando eu cliquei nesse botão para apagar todas as informações, ele literalmente apagou tudo. E agora a gente vai apagar apenas essas duas imagens aqui. Eu vou clicar nele e ele apagou só as duas imagens, exatamente como a gente queria. Beleza? Bom, como eu falei então, o código que a gente usa para fazer essa função aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? É só entrar na descrição, pegar o código e aplicar lá como vocês desejarem, certo? Para você que está chegando agora, então, aquele recadinho final. Se chegou até aqui, quer dizer que gostou, se interessou, tem mais um monte de conteúdo bacana aqui dentro do canal que pode te ajudar, seja para finalizar um projeto, seja para aprendizado. Então, faça sua inscrição, deixa teu like, compartilhe com teus amigos que também têm interesse em Excel, né, ou querem aprender algumas coisas novas aí, compartilha lá com eles para dar uma força aqui pro canal. Beleza? Gente, um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Soluções Excel mais VBA.